Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, para recebermos a palavra do Pai. Apocalipse 19, versículo 9 até o versículo 11. Último livro da palavra, capítulo 19, versículo 9 até o versículo 11. Assim diz a palavra de Deus. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos. Quem tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e que estava assentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Vou ler o versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa e bendita palavra, e nos dá um recado santo às nossas vidas, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, digam amém. Amém. Glória a Deus. João, um dos apóstolos de Jesus, chamado de Amado, foi quem escreveu o Apocalipse, a revelação do Apocalipse. Ele foi um dos últimos dos apóstolos. Quando Jesus morreu na cruz, este foi o profeta incumbido de ficar cuidando da mãe de Jesus. Jesus disse: essa é tua mãe, esse é teu filho, e a partir de agora, cuide da sua mãezinha, e mãezinha cuida do seu filhinho. Ele foi amado pelo Senhor, mas não era assim tão amoroso. Ele era um homem normal. Alguns trechos da vida dele mostram que João tinha um temperamento forte. Há um momento assim que ele pede justiça, ele fica indignado com o procedimento de algumas pessoas de um lugar e diz: Deus, manda fogo sobre esse povo e consome esse povo. Ele era um homem de temperamento forte. Há um outro momento que a sua mãe, a mãe de João, era muito ambiciosa. Ela chega para Jesus e diz assim: olha, quero que quando o senhor estiver lá na glória, o meu filho fique de um lado e o outro filho fique do outro lado. Olha que mãe, né? Amor de mãe. Não quer nada a mãe, né? Então, era a mãe de João que falou isso. E agora João, no final do seu ministério, é levado a 70 quilômetros da base de toda aquela região de Éfeso, a uma ilha chamada Patmos. E é colocado lá sozinho. Um lugar inóspito, salgado, para terminar os seus dias. Se nós ficarmos um pouquinho na posição deste homem, algumas coisas ruins nós podemos levantar. A primeira coisa que estava sobre a cabeça deste homem é uma coisa chamada solidão. Digo assim, primeiro, é solidão. Olha, solidão, queridos, é um dos estados mais tristes do homem. Por isso que tratemos de formar famílias e o máximo possível estarmos juntos, porque quando ficamos na terceira idade em diante, se não tivermos as pessoas amadas, nós experimentamos isso. Solidão é uma das coisas mais terríveis que pode tomar o homem.
E João estava na ilha de Pátimos, sem ninguém para se comunicar. Não tem coisa pior, não tem estresse maior na nossa cabeça, que é você estar sozinho e não ter ninguém para conversar. Eu gosto de uma solidão pequena. Eu gosto da minha privacidade. Gosto de ler, gosto de dormir, gosto de ficar acordado. Às vezes passo a madrugada toda orando, pensando. Gosto daquilo. Mas eu não quero aquilo para mim todo o tempo. A solidão é uma coisa terrível. E João não tinha como sair dali. Fora colocado num lugar sem saída. Olha que situação ele estava. A solidão traz um estresse mental muito grande e traz depressão. Muitas pessoas pensam que a maior doença que há na Terra hoje é AIDS. Ou alguém acha que é câncer. A pior doença hoje é a depressão. Porque a depressão coloca o homem em condição vil, derrotado, sem forças, caído, sem energia, sem motivação. E se tem uma coisa que você tem que fugir, é da depressão. E muitas pessoas dizem que depressão é coisa do diabo. Às vezes pode ser. Mas depressão é doença e ela vem por diversos motivos, e a solidão demasiada produz depressão. Por isso que é importante estarmos juntos. Olhando para a vida de João, nós destacamos esse primeiro item. Segundo item da vida de João: todos os seus amigos tinham morrido. Todos os apóstolos já tinham ido embora. Diga comigo, número 2. Os amigos se foram. Nós que estamos vivendo, e eu já estou começando a aprender isso, eu pego fotografias de 10 anos atrás, já está faltando a metade. À medida que nós vamos envelhecendo, quando eu era menino, não sentia isso. Eu olhava os meus amigos, estavam todos lá. Bastava sair na rua e chamar todo mundo, 10 minutos estava. Estava com o pastor Pedrinho esses dias na sede, e ele tirou uma foto dos nossos amigos de criança. Que susto! Só tem eu e o Pedrinho daquela foto. Todos já foram embora. A ida, a separação, sabe? A natural separação das pessoas produz em nós um estresse muito grande. Porque a ideia de que a vida está acabando, a ideia de que já passou, a ideia de que nós temos agora só histórias do passado. Não temos muita coisa pela frente para contar. Esse número 2 de João é muito difícil. É terrível. Para aquele homem sozinho em Pátimos, olhando para fora, quem sabe da grade, num gelo violento, numa salina violenta, e ele diz: estou só, não tenho com quem falar, e todos os meus amigos já morreram. Ele lembrava de Pedro. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele lembrava dos outros, foram martirizados, alguns foram queimados, outros foram esfaqueados, alguns morreram à espada, todos tinham ido, você lembrou? Degolado. E ele ficava olhando ali e lembrando dos seus amigos que se foram. Só tinha coisa ruim para João pensar. Não tinha coisa boa para ele pensar. Quando ele se lembrava de Roma, Roma era o centro da igreja cristã. Lá estava a liderança toda, que na velhice de João já tomava. Mas eles estavam fazendo tantas besteiras em Roma, que a igreja cristã estava em convulsão. Quando João lembrava de Roma,
O seu coração ficava apertado, porque eles passaram toda a vida pregando o Evangelho, fazendo prosélitos, convencendo as pessoas de que Jesus era o Senhor, e agora já tinha lá em Roma uma liderança tirando proveito, pegando dinheiro, perdoando pecados e cobrando por isso. João estava triste no seu coração, porque ele olhava para Roma e via a igreja com dificuldades. Mas só tinha notícia ruim para João. Quando ele virava para os judeus, que era a sua origem, a história naquele momento mostra os judeus perseguindo os cristãos e matando os novos cristãos. E João lembra como judeu, diz: o meu povo está matando os próprios convertidos. Só tinha notícia ruim. Só tinha coisa ruim. Para onde ele olhava, ele só via notícia ruim. E aí então, ele vai à presença de Deus. E Deus começa a mostrar, sabe o que para ele? Deus começa a mostrar para ele o anticristo que haveria de vir. Olha que coisa boa de ver. Se você olhar os primeiros capítulos do Apocalipse, você vai ver o Senhor mostrando a besta para João. Isso ele não tinha vivido, não é do seu tempo, mas Deus estava mostrando para ele o final dos tempos. E depois de tudo isso que eu disse a vocês, da solidão, da morte dos amigos, de Roma perseguindo, dos judeus matando os cristãos, agora ele começa a olhar e ver a besta que emerge do Apocalipse. E ele olha aquela besta, uma figura horrorosa, com fogo saindo pela sua boca, aquela coisa horrorosa. O Senhor lhe mostra o anticristo, aquele que haveria de vir, mostra todas as coisas que o Apocalipse impõe, que você pode ler nos primeiros capítulos. Como estava a cabeça de João? Você pode imaginar? A cabeça de João estava muito parecida, quem sabe, com a tua cabeça. Quem sabe hoje você só tem notícias ruins. Eu não gosto muito de ligar a televisão 6, 7 horas da noite, porque os principais canais têm aquelas notícias policiais, você não vê uma coisa boa. Quantas coisas ruins você vive nesse momento? Talvez solidão não seja o seu caso, mas quem sabe o aperto financeiro? Quem sabe o relacionamento com a pessoa amada? Quem sabe a luta da família? Quem sabe doenças? As pessoas quando chegam na tua casa e tocam a campainha, você já sabe que é alguma pessoa que traz uma péssima notícia. Quando o teu telefone toca, teu coração já está tão abatido, amargurado, que diz, lá vem notícia ruim. Como que está a tua cabeça hoje? Será que ela não está parecida com a cabeça de João? E você se sente assim num lugar sem saída, ruim, abatido. Talvez você se sinta dessa forma. E eu procurei mostrar a você tudo que estava sobre a cabeça daquele homem. E agora eu vou para o texto que nós acabamos de ler. E vamos ver o que acontece na realidade. Porque pelos fatos nós podemos dizer que a cabeça dele era a pior possível. Mas olha o que está acontecendo na realidade. Versículo 9. O Senhor disse, viu tudo isso? Escreve. O texto de versículo 9. Ele começa, disse-me, escreve. É a primeira coisa. Deus manda João escrever. Por que ele manda João escrever? Para que João guarde para ele e para todos que viessem depois dele. Nós temos, infelizmente, uma memória curtíssima.
uma capacidade de memória muito pequena. Muitas das mensagens que nós recebemos e ouvimos aqui, de ilustrações, de histórias, você esquece 2 dias depois, 3 dias depois, 1 mês depois, e você só vai lembrar daquilo quando você ouvir um outro pastor pregando, você diz, já ouvi essa mensagem. Por isso que o Senhor diz a João, escreve. Você precisa escrever no teu coração as coisas que Deus tem te falado. Deus tem te falado coisas importantes na tua vida. O correto seria, como essas secretárias organizadas, eu acho muito bonito, né, quando elas têm tudo anotadinho na agenda. Eu fico contente quando vejo alguém escrevendo, anotando as coisas. O que Deus tem falado comigo. Porque muitas das coisas que Deus tem falado, eu tenho perdido. Me esqueço. Vou me lembrar casualmente. E ele diz, escreve isso, João. Escreve. E o que ele manda escrever? Ele diz, João, bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Olha que coisa bonita que ele diz. João, apesar de tudo isso de ruim, bem-aventurado é você. Bem-aventurado é aqueles que são chamados à ceia do Cordeiro. Olha que diferença. Eu estava reproduzindo para vocês um monte de coisas ruins. E olha o que o Senhor está falando para João. João, você não está só. João, os teus amigos morreram, mas você não está sozinho. João, esqueça Roma. João, esqueça judeus. João, esqueça a besta. João, esqueça o anticristo. Escreve. Você é bem-aventurado. A coisa mais importante que nós temos que aprender a receber é aquilo que Deus quer e acha de nós. Muitas igrejas estão preocupadas em falar sobre a besta, como é que é a besta. O anticristo já veio ou não veio? Já está no nosso meio ou não está no nosso meio? Olha o que o Senhor fala para João. João, esquece. Escreve o que eu te digo. Você é bem-aventurado. Essa é a verdade. Nós ficamos presos nas coisas ruins da vida. Nós ficamos presos nos problemas nos quais nós somos envolvidos. Nós ficamos presos nos escândalos, nos sofrimentos, nas dores da vida. Sabe, Deus quer que você ponha a sua mente nisso que é essência. E o que é essencial, primeiro é isso. Você é bem-aventurado. As pessoas acham lindo. Quando fala de Maria, diz Maria é uma bem-aventurada. É verdade, Maria é uma bem-aventurada. Na direção de que Deus achou graça sobre ela. E lhe deu o direito dela ser o canal da chegada de Jesus. Mas nós, queridos, Deus diz a João e diz a nós, você que foi chamado às bodas do Cordeiro, você que foi chamado para a festa de Jesus, você é bem-aventurado. Se isso está falando com você, digam glória a Deus. E é essa mensagem que Deus quer dizer a você nesta noite. No versículo 10 e 11, completa a mensagem. Versículo 10 diz, e eu me lancei a seus pés para o adorar, mas ele me disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quando João vê o anjo lhe dizendo isso, ele se ajoelha diante do anjo. É o que muitas pessoas fazem. Bem-aventurados adorando pessoas erradas. Quantos cristãos
estão adorando anjos. E o anjo diz assim: para. Eu sou o teu conservo, eu sou igual a você. Eu sou inferior a você, porque nós, como filhos, somos superiores aos anjos. Tem muita gente aqui dando ouvido ao estudo da angiologia, querendo levantar anjos. Os anjos são menores do que os filhos. Por isso, nesse versículo, quando João resolve ajoelhar-se e adorar o anjo, ele diz: para, sou o teu conservo, adora a Deus. É isso que nós evangélicos queremos tanto ensinar, e as pessoas têm dificuldade de entender. Acham que somos atrevidos quando nós falamos alguma coisa sobre a idolatria. Acham às vezes que somos exagerados, exacerbamos a nossa colocação. Olha o que o livro de Apocalipse diz, nesse capítulo 19, versículo 10. O próprio anjo dizendo: adora a Deus, não ajoelha em mim. O meu mestre, o meu pastor, um homem de Deus chamado Luiz Samaã, aos seus 80 anos, de cabeça branca, era interessante. Nós não podíamos ajoelhar para receber a bênção dele. É comum nós nos ajoelharmos e recebermos a unção, mas o mestre não permitia. Ele dizia assim: na minha presença você não se ajoelha, porque eu não sou digno de que você se ajoelhe diante de mim. E eu aprendi que quando as pessoas se ajoelham perto de mim, elas não estão, na verdade, ajoelhando, me dando honra e adoração. Eu entendo que as pessoas estão ajoelhando diante de Deus. Mas eu penso assim: muitas pessoas estão adorando homem mesmo. Né? Muitas pessoas adoram a homens. Né? Com barba e tudo. Não é nem anjo. Né? Alguns homens adoram a adoração. Se ele puder ter um anelzão bem grande para beijar, sabe, ele se sente o honrado. E o anjo que falou no Apocalipse disse a João: adora a Deus. Aí João, que estava ajoelhado diante do anjo, deve ter ficado com uma cara muito sem graça, né? Como alguém dito para ele: você errou o altar. Esse não é o altar, né? E aí então ele se levanta, e o versículo 11 dessa palavra é confirmada. Olha que coisa linda! Quando ele parou de adorar o anjo, ele olha para o céu e viu o céu aberto e um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Olha que texto gostoso! Ele levanta da adoração ao anjo, olha para o céu, e o céu se abriu. E aí ele vê aquele que é digno de toda adoração, e de toda honra, e de toda glória. Ele diz: eu vi o cavalo branco, mas a honra não é para o cavalo branco. A honra é para aquele que estava assentado sobre o cavalo branco. Aquele cujo nome é Justo e Verdadeiro. Adora esse. Por isso, queridos, não corra atrás de religião. Não corra atrás de pastor. Não corra atrás de sacerdote. Não corra atrás de denominação. Eu posso dar para vocês o nome que eu quiser. Eu posso colocar o adjetivo que eu quiser sobre a minha vida. Jamais mova um dedo na direção de adorar a homem. Adore a Deus. Adore ao Senhor Jesus. E completando essa palavra, eu me reporto ao começo dessa mensagem. Primeiro, solidão. Segundo,
Qual que é o segundo? Perdi todos os meus amigos. Terceiro, Roma, a religião decaída. Quarto, os judeus, corações apertados, fechados, endurecidos, cegos, perseguindo aos próprios filhos de Deus. E vai em frente. Besta, anticristo e todas as coisas que virão. Ponha o teu olhar para os céus. Sabe, de repente você está vivendo um espírito de depressão, você está vivendo um momento difícil, porque os teus olhos estão voltados aos teus problemas. Quando os teus olhos estão focados nos problemas, então daí, estresse, depressão, doença, mal-estar, sofrimento. Se você coloca os teus olhos nisso, você cai junto com os problemas ficam mais difíceis. Eu ouvi uma das palavras mais empolgantes nesse fim de semana, que o Espírito de Deus diz assim: se o mar não abre para você, passe por cima dele e atravesse o mar. Porque o mesmo Deus que abre o mar é o mesmo Deus que pega você pela mão e passa por cima das águas. Sabe? Você parou esperando o mar se abrir. Talvez você diz: olha, Deus não está me ouvindo, Deus não está me respondendo, esse problema não tem solução, não resolve. E você está aí abatido, depressivo, estressado, arrasado. Pois o Senhor diz hoje: te pego pela mão e vamos passar por cima das águas, dos problemas, e vamos andar sobre elas, porque você é bem-aventurado. Aí você olha para cima, o céu está aberto. Quem você vê? Você vê aquele assentado sobre o cavalo branco, digno de honra, de adoração e de culto. As minhas ovelhas, nesses 30 anos que eu prego o Evangelho, se eu encontrar alguém que caiu da fé porque escandalizou com o homem, caiu da fé porque se escandalizou com a igreja, caiu da fé porque, então esse durante os meus cultos ele dormiu. Porque a coisa que eu mais prego isso é: adora a Deus. Adora a Deus. Ah, mas a igreja pode ter milhões de problemas, não importa. Não importa. Não importa que sacerdotes deem escândalos, que ocorra isso, que ocorra aquilo, não importa. Eu olho para Deus, a minha fé está firmada em Deus, e eu estou diante do Senhor, olhando, sendo bendito pelas palavras do anjo de Deus, que diz para mim: você é bem-aventurado. Diga assim: eu sou bem-aventurado. Grande problema das pessoas. Olha outro pão. Essa palminha para mim está ótima. Bata palma para o Senhor lá em cima. Né? Problema das pessoas que estão voltadas para Maria. Maria é bem-aventurada. Agora nós temos lá a Madre Teresa de Calcutá, as demais beatas que, né, elas são bem-aventuradas. Amém, que sejam. Mas bem-aventurados são todos que passam pelas ceias do Cordeiro. Bem-aventurados são todos os que creem que o Senhor veio aqui e aqui morreu, derramou seu sangue pelas nossas vidas e fomos salvos por isso. Bem-aventurado nós somos. E nós não vamos ganhar uma cara, uma careta, uma imagem, mas nós vamos entrar junto com os santos e estarmos na casa do Pai, sendo alimentados por Ele. Lá não terá pastor, lá não terá
nada, não terá sacerdote, não terá ninguém, não haverá pregação, porque o Senhor será o nosso pastor e nós estaremos diante dele. Pergunta para mim o que você faz com a tua solidão. Pergunta para mim o que você faz com os teus amigos que já foram. Pergunta para mim o que você faz com os problemas das tuas dívidas, o dinheiro, as relações sentimentais. Pergunta para mim, fala assim, o que eu faço? Olha para o céu. Quando você olha para o céu, as coisas da terra, uma das coisas que eu tenho mais me levantado, algumas pessoas me trazem trabalhos grossos, assim, diz, porque nesse desenho da Walt Disney, se você virar assim, aparece um diabinho no nariz do Pinóquio. Se você pegar o disco e virar ao contrário, você vai ouvir um rock que está falando coisas malignas. Se você olhar naquela foto de ponta cabeça, você vai ver o chifre do diabo, você vai ver o rabo do diabo, coisas, né? As igrejas estão preocupadas em mostrar ao diabo o que ele diz, o que ele fala, por que você veio, por que você está aqui, e quando que você vai embora, e quanto vocês são, e qual o teu nome. E o Senhor está dizendo assim, olha para o céu. Olha para o céu aberto, que te diz, você é um bem-aventurado. E esqueça as bobagens da besta, do anticristo, do falso profeta. Esqueça os demônios e adore a Deus. Esse fim de semana eu pude estar pregando para uma emissora de televisão lá no noroeste de São Paulo. E é gostoso você usar o veículo, né? SBT, você poder fluir, ter oportunidades. As rádios tocando os CDs nossos aqui, as mensagens sendo transmitidas. Muita gente ouvindo a palavra. E eu fico dizendo, Deus, quantas pessoas precisam conhecer a verdade. Eu ligo a televisão de madrugada e vejo lá demônios, demônios e demônios. Perdem horas falando de demônios. As pessoas não falam de Jesus. As pessoas não fazem o que Jesus faz. Preocupação é assustar o povo. As crianças estão assustadas, os jovens estão assustados, os adultos estão assustados. Sabe, a ameaça constante. Adora a Deus. Esquece os problemas. Deus vai solvendo gradativamente cada passo dos problemas, cada degrau. Quanto mais você buscar a Deus, mais a tua vida se assenta. Porque aquele que está sentado no cavalo branco, ele é o seu nome, justo e verdadeiro. Bendito sois vós. Problemas vocês têm. Não quero que vocês abandonem os problemas. Quero que vocês os administrem na confiança de que Deus cuida de todas as coisas. Não quero que você ignore os problemas. Não é isso. Não é fugindo dos problemas. Mas enfrente-os com a confiança de que o amanhã é bênção de Deus para a sua vida. O futuro é abençoado para a sua vida, para os seus filhos, para a sua casa, para você. Você vai envelhecer, não estará só. Mesmo que te colocarem num Patmos qualquer, você não estará só. Deus estará sobre a nossa vida. Eu os abençoo com essa palavra. E eu retiro em nome de Jesus toda a poluição que passa pela tua cabeça, todo o pessimismo que passa pela tua cabeça, eu arranco em nome de Jesus, sabe, todo o seu mal-estar, todo o teu desânimo, todas as tuas dúvidas, e repasso novamente, para que seja guardado no teu consciente, no subconsciente, lá no profundo da tua memória, de que você é bendito, é bem-aventurado, e a tua casa, a casa que você adora, é a casa de Deus. Diga amém. Amém. Quem recebeu a palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora amém.
Glória a Deus. Agora eu estou contente, entreguei a palavra, estou feliz, né? Neste momento de oração, nós queremos que você possa estar colocando diante de Deus os seus problemas, essas coisas que têm afligido. Porque colocando diante de Deus, você retira da tua preocupação. Os que estão com dificuldades financeiras e saúde, não importa. Coloque diante de Deus. Espírito de Deus, nós estamos diante de Ti agora, Pai, com esses amados que aqui estão, assim como fizestes com João, teu servo. Nós pedimos que o teu anjo traga-nos uma palavra de bendizer e coloque sobre nós, Deus, uma brasa acesa e poderosa, de forma, Senhor, que tenhamos nossas vidas voltadas a Ti, esquecendo, Pai, desses problemas que são colocados nas Tuas mãos. E nós, Senhor, abençoamos essas vidas e declaramos, Pai, que esses problemas estão resolvidos, porque estão debaixo das Tuas mãos. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus daquilo tudo que somos incapazes de realizar. Aquilo que é possível nós fazemos. Mas o impossível ao Senhor cabe. Como enfermidades, Pai. Como situações de saúde, muitas vezes, que são críticas. Problemas financeiros, empresas em falência, empresas bloqueadas, pessoas bloqueadas, cegas, mentalmente prejudicadas. Em nome do Senhor Jesus, imponho sobre estas necessidades o poder da Tua palavra, as Tuas promessas, as Tuas profecias. Senhor, que aqueles que estão debaixo da direção e graça de Deus são por Ti, Senhor, perdoados e agraciados. Pai, se houver alguma coisa que impeça as nossas orações de chegar ao Teu altar, pedimos, Deus, que Tu concedas graça, para que sejam isso, Senhor, dirimidos de nossa vida, tirados do nosso coração. Perdoe os nossos pecados, o pecado dos Teus filhos, Pai. Nós sabemos que o Senhor é rico em misericórdia, e nós cremos, Deus, no Seu poder. Todos que aqui confessam, Senhor, buscam. Eu respondo, Senhor, confiantes na Tua palavra, aquilo que escrevestes, Pai, pela mão de todos os Teus filhos durante todos estes séculos. Foi escrito, Deus, e por estar escrito está registrado, e nós, Senhor, confirmamos esta palavra em nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digam amém? Amém. Glória a Deus.